Boa, pessoal, tudo bem? Como vai? Fortalece? Bem, antes de falarmos de Libertadores, calma, espere um pouquinho. Próximo vídeo, sim, a gente já vem com o pré-jogo da Libertadores, Deportivo Pereira e Palmeiras. Mas antes de entrar em Libertadores, falando de Brasileirão, falando de Campeonato Brasileiro, vamos estar comentando aí os resultados da rodada. Sim, comentando os resultados em si e não os jogos, pois como eu falei, não tem como estar assistindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos comentar aí o resultado, ok? Bem, vamos lá. Nos jogos do sábado, do dia 26 de agosto, foi Flamengo 0 e Inter 0. Bem, o time do Flamengo aí jogou em casa, né? Casa, eles não têm casa, mas jogou no Maracanã, que é o estádio deles, que eles costumam jogar, sempre empatou em 0 a 0 com o Inter e a torcida aí pesou em cima deles, né? Porque a gente vê aí e tem visto que o poderoso Gabi não tem resolvido, o time não tem correspondido às expectativas do torcedor e a torcida tá pesando, né? Já, como se já não bastasse aí a eliminação da Copa Libertadores, empatou com o Inter e a torcida ficou aí indignada aí com esse resultado aí de empate com o Internacional, que se encontra aí na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá ali em quarto com 36 pontos ali, né? Bem, o outro jogo da rodada aí foi Corinthians e Goiás, né? O jogo terminou empatado em 1 a 1, resultado que não foi bom para o Corinthians, pois jogava em casa, né? O Corinthians está aí em 13º com 25 pontos e o Goiás vem em 15º com 24 pontos, né? Então o Corinthians, essa vitória para o Corinthians era de muita importância, pois o Corinthians ganhando já dava uma arrancadinha aí, porque tá ali flertando ali com o primeiro colocado do Z4, né? Bem, abre o olho, gambazada. E o Goiás também, né? Que se encontra ali na 15ª posição ali, com 24 pontos. Para ter uma ideia, o 17º, que é o Santos, está com 21. Bem, a rodada teve sua continuidade aí no domingo, no dia 27 de agosto, né? Com os seguintes jogos: Red Bull Bragantino 2 e Cuiabá 0. Cuiabá aí que tem feito até umas boas partidas aí no Campeonato Brasileiro. Cuiabá que se encontra aí na 10ª colocação com 28 pontos, né? Porém pegou o Red Bull em casa, e o Red Bull em casa é um time que joga direitinho, né? Não é um super time, mas são times ajustadinhos aí quando se trata de Red Bull, Cuiabá. Porém, o Red Bull fez a lição de casa e ganhou aí do Cuiabá, o time do Deivinho, de 2 a 0. Botafogo 3, Bahia 0. Botafogo, que jogou em casa, passou o carro por cima, cumpriu aí o seu dever de casa, né? Meteu 3 a 0 logo no início da partida, com menos de 10 minutos aí. O time do Botafogo já estava com 1 a 0 e o Bahia aí praticamente sem chance, né? Bahia que está aí em 16º aí com 21 pontos e o Botafogo está disparado aí com 11 pontos na frente do Palmeiras, que é o segundo colocado da competição. O outro jogo foi o time do velho Felipão, que é o Atlético Mineiro, contra o Santos, né? O time do Felipão que ficou aí vários jogos aí sem saber o que é vitória, conseguiu ganhar do time do Santos aí, o fraco time do Santos, por 2 a 0. O time do Santos aí que amarga aí a 17ª colocação do campeonato com 21 pontos, né? Já o Atlético Mineiro encontra-se na 9ª colocação com 30 pontos. Bem, o outro jogo foi América Mineiro 2 e São Paulo 1. O Coelho pegou o time dos Tricas e meteu 2 a 1, né?
time do América, que está ali na última colocação do campeonato, se encontra em 20º com 13 pontos, né? E o estranho é que a gente vê que o time do América, quando pega os times aqui de São Paulo, ele dá trabalho. No caso, pegou o Corinthians na Copa do Brasil, deu trabalho para o time do Corinthians, né? Levou ali aquela disputa para os pênaltis, pegou aí o time do São Paulo, ganhou também e infelizmente está ali na zona de rebaixamento ali. Dificilmente esse time do América vai conseguir escapar da Série B em 2024. Já o time do São Paulo aí, que perdeu o jogo aí de 2-1. Se a gente for ver aí, grande jogo que o São Paulo fez acima da média, que já estavam falando, o São Paulo é um super time, foi ali aquele segundo tempo, o primeiro tempo contra o time do Corinthians, né? Que o time do São Paulo ali amassou o time do Corinthians ali na Copa do Brasil. Fora isso, não vi um outro jogo que o São Paulo fez que seja acima da média. Palmeiras, 1, Vasco 0. Muitos estão falando a respeito do gol do time do Vasco que foi anulado. Pois bem, o VAR, ele foi implantado no futebol para corrigir os erros. A jogada surgiu de um lance de impedimento, a qual surgiu ali uma cabeçada, houve a defesa do goleiro, a bola voltou, foi rebatida pelo Richard Rios e o jogador chutou. Aí falam, não, mas quando o Richard Rios chutou, iniciou-se uma nova jogada. Se não tivesse o VAR, lógico, seria gol normal. Porém, o VAR foi implementado no futebol para corrigir os erros. E o erro do Bandeirinha qual foi? Não marcar o impedimento aonde surgiu a jogada. Então, não acho que teve roubo, não. O erro foi corrigido. Estava impedido? Estava. Então, Palmeiras já teve aí jogos aí, como o próprio contra o próprio Atlético Mineiro, aquele gol de bicicleta do Rony, que era um lance mais difícil do que esse, onde não tinha como definir, praticamente estava na mesma linha, e o árbitro anulou o gol. Então, não adianta ficar falando, porque o VAR está aí para isso mesmo, para corrigir. Estava impedido, não importa se é uma unha ou se é 1 metro ou 1 quilômetro. Está impedido, está impedido. Boa vitória para o Verdão, que manteve aí os 11 pontos de diferença para o time do Botafogo. Bem, Fortaleza 3, Curitiba 0. Bem, Curitiba aí que amarga aí a 19ª colocação do campeonato com 14 pontos, né? E o time do Fortaleza, que vem aqui na oitava colocação com 32 pontos, né? Até que está bem colocado aí o time do Fortaleza aí, brigando por uma Sul-Americana, com a possibilidade de subir mais aí, pegar até uma vaguinha aí para Libertadores, né? Bem, Atlético Paranaense 2, Fluminense 2, também foi um jogo disputado, em que o Atlético Paranaense aí foi buscar um empate aí no finalzinho da partida, né? Atlético Paranaense, que se encontra aí na 7ª colocação do campeonato com 33 pontos, e o Fluminense, né? O Fluminense se encontra na 5ª colocação com 35 pontos. E Grêmio 3, Cruzeiro 0. Cruzeiro aí que tem dado uma melhorada no campeonato aí, porém não conseguiu segurar o time do Grêmio lá no Sul, né? Sabemos que os jogos lá no Sul são muito difíceis de encarar os times gaúchos lá. O time do Cruzeiro que está aí na 12ª colocação com 25 pontos. E o Grêmio que está na 3ª colocação com 36 pontos, 36, podendo chegar a 39 pontos, pois ele tem um jogo a menos, que é um jogo contra o Corinthians, que foi adiado em virtude da competição da Copa do Brasil. Bem, então esses aí foram os jogos do Campeonato
brasileiro, ok? Vou ficando por aqui. Se não é inscrito, inscreva-se. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe sempre e não preciso nem falar. Fortalece! Até breve com o pré-jogo da Libertadores.